Então se luta para que as penas sejam levadas aos autores, entende? Para que ninguém escape da Do uma rigor da lei forma penal, né? impune de um crime tão bárbaro que é o crime contra a vida. Vou te abrir uma outra coisa aqui, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, que isso que me fez ir para advocacia e para, né, para a área criminal. O meu pai foi vítima de homicídio no interior do Espírito Santo, em Una, em 98. Eu tinha 6 anos. Ele foi assassinado com mais de 16 tiros. Não era envolvido, não era por conta de droga, nada disso. Ele era um empresário, trabalhava, tinha sítios, enfim. E o inquérito policial, depois eu tive acesso várias vezes, tem fotos de tudo aqui, e eu sempre busquei dentro de mim, era uma incessante busca pela justiça. E a pessoa só que era antes dos anos 2000, né? A pessoa que matou fugiu do flagrante, que tinha isso naquela época, e conseguiram localizar ele, e ele confessou mesmo que matou o Osmi, e todo mundo sabia quem era, inclusive lá em Una, ele fazia um estrago, matou várias pessoas. E junto com um grupo dele, um cara que atirou estava lá falando que ganhou 3 quilos de cocaína para matar meu pai, acabar com a minha família, né, acabar com a minha vida, que a gente teve que reconstruir depois uma nova vida. E essa dor, é óbvio que é dentro de... É como se fosse uma cicatriz, né? Sim. Tá aqui para sempre e fez quem eu sou. E essa impunidade... Eu acredito que seja isso que eu segui por esse lado da minha vida. Por conta da impunidade, saber que o inquérito está lá parado, eu já fui no Ministério Público de Una, já bati na porta do juiz, eu falo para eles, eu sei que pela idade do cara, na época tinha 19 anos, já até prescreveu. Mas arquiva isso, pede o arquivamento, faz alguma coisa para não saber que a história da minha vida está dentro de uma caixa de papelão na delegacia de Una que estava sendo um quartinho dentro de um prédio público, em cima de um armário esquecido, sabe? Sim. E, infelizmente, o meu caso não foi solucionado, mas o seu trabalho aqui em São Paulo, eu acompanho e sei que é um trabalho brilhante. Por isso que você é tão reconhecido porque você é, que consegue encerrar vários ciclos de várias famílias, consegue dar punição para aquelas pessoas que realmente cometeram a infração penal, o delito. E eu acredito que o trabalho de vocês é tão bom aqui em São Paulo que o medo de ser punido de algum crime contra a vida diminuiu os homicídios na cidade de São Paulo. É, Porque quando a pessoa tem medo, ela não faz. quando sabendo que a lei chega, ela assim quando existe a punição for certa, a pessoa vai evitar de cometer algum crime, Com certeza. né? Enquanto você tem a certeza da impunidade, Te dá mais coragem. dá coragem para ser feito. Que é uma briga que a gente tem entre, às vezes, as leis nossas são muito fracas. Né? E aí a pessoa reclama, pô, mas tal pessoa está solta, tal pessoa não foi presa. O problema são as leis. Quem pode mudar as leis são os deputados. Os E juízes têm que cumprir quem as elege os leis, deputados são vocês, somos né? nós. Exatamente. Então, Senadores, as pessoas esquecem quem que elas votaram para senador. O voto mais importante, gente, na hora da urna, é deputado federal e senador. Mais importante, eu sim. falo, do que presidente. Porque quem faz a legislação é São deputado e senador. sim, esse é o legislativo. E aí, na hora de votar, você não tá nem aí. Ah, eu vou votar em fulano porque meu pai pediu. Ou tava na rua na hora de votar, encontrei esse folhetim, vou votar nele mesmo. São É, os nossos votos mais importantes. então, vamos dizer, as leis deveriam ser mudadas. E cabe, vamos dizer, ao judiciário a aplicação das leis. Então, se você tem uma lei que diz que a pessoa tem que, vamos supor, mesmo sabendo do crime, não tem flagrante porque passou um tempo, mas a pessoa vai lá e confessa e vai responder em liberdade, em primeira instância, segunda instância e até sei lá quando, né? Isso aí são as leis. As leis têm que ser mudadas. Para que eu acredito, vamos dizer, que as leis deveriam ser, algumas leis deveriam ser muito mais rigorosas. É um absurdo, vamos dizer, eu fui fazer uma reprodução simulada, eu tinha um menor envolvido, né? E ele estava lá participando. Por um roubo à mão armada, ele ficou preso. No Preso máximo três não. anos, né? No máximo 3 anos, mas Não é ele nem preso. ficou 3 meses.
3 meses. Qual o nome daqui? Da casa de acolhimento dessas... Fundação Casa. Fundação Casa. Então, gente, quando é menor de 18 anos, a maior pena é 3 anos, como um crime de homicídio. Se ele praticou, e não vai ter nada na ficha dele, não vai ter, vai ser réu primário, vai sair réu primário. Então, mas seria algumas coisas, o pessoal fala assim, olha, vamos reduzir a maioridade penal. O ECA, que é o Instituto da Criança e do Adolescente, eu acho uma coisa fantástica. É isso que eu falo. Então, o ECA é perfeito. Não, eu acho que é perfeito só Deus. Sim, ele é muito bom. É muito bom. Só que eu acho que a avaliação da aplicação de uma pena tem que ser flexibilizada. Porque o ECA é muito importante para aquela criança que sofre, que é maltratada, que ela, às vezes o pai ou a mãe sai, deixa a criança presa em casa porque a mãe vai para um sambão, porque a mãe quer sair com um namorado novo, não, a criança sem comida, sem nada. Então, muita criança realmente sofre. Mas existe aquele criminoso contumaz, tá? Um jovem, 16, 17 anos, ele tem noção muito bem do que está fazendo. E ele é um criminoso contumaz, só que ele é colocado dentro do ECA de uma forma fria. Então, eu acho que deveria ter algumas brechas dentro do ECA para poder avaliar certos casos. Certos casos. A vida pregressa da pessoa. Um jovem de 17 anos já foi preso 20 vezes por tráfico, já rouba a mão armada, não sei, sabe? E ele faz penas muito suaves para um criminoso contumaz. A frase, gente, não dá nada não, ela surge daí, né? Sim. Que os meninos, os menores infratores, que é assim que se chama, os menores infratores, adolescentes em conflito com a lei, eles sabem que não vai dar nada. Porque eles são menores de idade e o que pode dar são meses ou até 3 anos. Então, o crime organizado, o crime, né? O mundo do crime utiliza desses meninos, desses adolescentes, para estar na frente, para estar de cara, para bater com a polícia. Porque se der ruim, coloca eles, porque não vai dar nada. Essa expressão surge daí, eles acabam assumindo o crime maior. A autoria dos crimes. Agora, um exemplo, né? Um crime vamos dizer, de homicídio. Tem um menor envolvido junto, o maior dobra a pena. Sim, isso é muito bom. E se fosse lei isso aí? É crime homicídio, que vamos dizer que seria... Mas, na hora do júri, tem o corrupção de menores, que é o quê? Quando um maior... Olha que memória boa da advogada! Quando um maior ele está sendo julgado ali no júri e tem um menor envolvido. Na maioria dos casos, o menor já foi julgado lá na infância e da juventude, na vara da infância e da juventude, e o maior tem um aumento de pena ali. Tem um plus na pena dele, porque ele corrompeu o menor para participar do crime. Mas é que é outro crime. Que é só um pouquinho, né? É um pouquinho, agora dobra Colocar a pena. como uma qualificadora, né? Dobra a pena. Se é de 10 anos, a pena dele vai para 20. Vamos ver se ele vai chamar o menor, né? Então começa ele não querer a participação do menor, porque se ele for pego, a pena dele vai dobrar. Então teria que ter algum dispositivo assim que realmente penalizasse de uma forma mais pesada o adulto, né, a pessoa com maior de idade, levando um menor. E também nos casos de tráfico, né, Salada? Porque se fizesse isso, a redução ia ser gritante dos casos de corrupção de menor no tráfico de drogas. Sim. Porque ninguém ia querer um menor trabalhar. Não, vai falar, vai me... Se colocar esse menor aqui.